O que você chama de atraso, Deus chama de alinhamento. Preste bem atenção. O que você, nesse momento, possa estar chamando de atraso, Deus, ele chama de alinhamento. É o que o capítulo 6 de Esther vai nos mostrar, cujo subtítulo é: Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. No versículo 3 diz: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Nesses 3 primeiros versículos de Esther, é possível perceber a providência divina. O rei teve um momento de insônia, ele não conseguiu dormir, a ponto dele pedir o livro dos registros do seu reinado. E ali ele descobriu que Amã, ele denunciou uma conspiração contra o rei Xerxes e nada lhe foi feito. Ou seja, lembra, o que você chama de atraso, Deus chama de alinhamento. E nesses 3 primeiros versículos do capítulo 6 de Esther, mostra que o céu, ele está trabalhando. A providência divina chegou na vida de Mardoqueu. Então o céu, ele trabalha nas noites em que você acha que nada acontece. Preste bem atenção. O céu trabalha em noites que você acha que nada acontece. Prossigamos. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Lembra dos capítulos anteriores em que Amã ele fez uma forca de 20 metros para que nessa forca Mardoqueu fosse morto. Então, Amã entra no palácio nesse momento para pedir o enforcamento de Mardoqueu. E o rei Xerxes pergunta: quem está no pátio? E os oficiais respondem no versículo 5: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Olha o pensamento orgulhoso de Amã. A quem o rei teria o prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem o prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz
ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Nesses versículos de 4 a 9, Amã, ele entra com o intuito de pedir o enforcamento de Mardoqueu. E nos capítulos anteriores, algumas características, um pouco de Amã foi dado a conhecer. Um homem cheio de orgulho, um homem ganancioso por poder, por status, e ele queria, de certa forma, ser comparado ao rei. Então ele queria que as outras pessoas ali do palácio também se curvassem diante dele. E Mardoqueu era o único homem que não fazia isso. Ele carregava dentro de si, Mardoqueu carregava dentro de si princípios, valores e uma fé inabalável no Deus que permitiu que eles chegassem até ali na Pérsia como escravos, e mesmo sendo escravos, a adoração e o louvor eram dados a um único Deus. E esses versículos de 4 a 9 mostra que pessoas como Amã, eles podem até manipular poder. No entanto, quem manipula poder costuma sempre cair pelo seu próprio ego. Então, a pergunta que fica com base nesses versículos de 4 a 9 é: o que se tem construído? O que eu e você temos construído no ambiente em que estamos? Temos procurado construir influência ou alimentando vaidades? Deus, ele nos colocou em um lugar ou em lugares para que a glória dele seja manifestada por meio das nossas vidas. E a história de Amã mostra isso. A história de Amã mostra que quem manipula poder costuma cair pelo seu próprio ego. No versículo 10 diz assim: o rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Imagina agora como é que não estava a cara de Amã ao achar que a honra seria para ele e na verdade foi para Mardoqueu. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Nesses versículos, nos versículos do 10 ao 11, esses versículos é notório enfatizar que Mardoqueu ele descobriu uma conspiração contra o rei, mas ele não reivindicou reconhecimento, ele não fez nada. É como se fosse uma obrigação dele. Esté estava já no palácio e foi uma forma que ele teve de ajudar até a própria sobrinha. E ele não reivindicou nada, ele nem sequer, acredito que nem sequer lembrava, ele não fazia questão se o rei a reconheceu ou não. Mas lembre-se, aquilo que você chama de atraso, Deus chama de alinhamento. E no momento certo, no tempo certo, a honra veio sobre a vida de Mardoqueu. A honra veio sobre a vida de Mardoqueu e a honra veio sobre a vida dele e por meio das mãos de quem o queria destruir. Então, Deus, ele nos mostra por meio deste capítulo que aquilo que eu e você possamos estar chamando de atraso, Deus está fazendo um alinhamento na sua vida, na minha vida. Então, esses versículos mostram que quem vive implorando para ser visto, talvez ainda não confie na posição em que se está.
Você, no lugar onde você está, qual a posição que você decidiu tomar? No ambiente em que você está, qual o posicionamento que você decidiu tomar diante daquilo que você quer ser, diante daquilo que você tem colocado diante do Senhor? Será se você tem se posicionado como tal? E olha só onde Mardoqueu estava, à porta do palácio. Será se eu e você estamos aos pés do Senhor? Será se eu e você estamos entregando aquilo que precisa ser entregue no altar do Senhor? Porque não há atraso, há alinhamento. E para fechar o capítulo, depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Arruinado. Esse capítulo de Esther, o capítulo 6 de Esther, mostra que há honras que não nascem de autopromoção, nascem de providência. Lembre-se que os céus trabalham em noites que você acha e que nada está acontecendo, mas a providência divina está sendo preparada. Amã planejou a destruição de Mardoqueu, mas foi convocado a anunciar o valor desse homem. Nem toda espera é silêncio. Algumas são preparação para reversão. E aqui eu finalizo. E enquanto ainda estavam enquanto ainda conversavam, ou seja, Zeres, os amigos e Amã, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Nem toda espera é silêncio e algumas são preparação para a reversão. Então eu te convido ao próximo episódio.